Oi, gente, tudo bem? Bom, finalizada aí a primeira parte da prova do concurso para diplomacia, né? A primeira fase, ou seja, o TPS, e vocês vão começar agora a se preocupar com a fase escrita, né? Mesmo pessoas que não vão fazer naturalmente, eu não fui classificado ainda, mas gostaria de estudar. Você é o nosso convidado, a gente vai ter aqui no ponto, conforme você está vendo na descrição do curso, um curso, tem duas modalidades, você pode escolher qual você quiser. Só com aula expositiva, com vídeos de língua portuguesa, que vão tratar especialmente da segunda fase. O segundo, com essas mesmas aulas expositivas, porém, com a prática da composição textual, tanto da redação quanto das questões que vocês terão que fazer de análise e interpretação de texto, né? E eu vou jogar o material aqui para comentar como é que vai ser a dinâmica do curso. Vou dar também uma aula demonstrativa para vocês entenderem como que o CESP pensa as provas da segunda fase. Falo para vocês, não é uma tarefa absurda, nem difícil. A segunda fase eu posso garantir que não, tá? A terceira, a gente vai ter que ir no ponto também cursos isolados para a terceira fase. Aí já cada professor você tem que prestar atenção na aula demonstrativa de cada professor, que esse professor tem a explicar para você, tá bom? Bom, eu vou compartilhar o material, vou explicar primeiro como vai ser a dinâmica do curso, né? Para que depois eu possa demonstrar. Bom, o que nós temos aqui? Só para vocês terem uma noção. Quem vai atuar nesse curso? Eu, Júlia Andrade, sou professora de língua portuguesa, de redação aqui do Pontos Concursos. Tenho uma formação ampla em teoria literária. Professor Marco Antônio Macarrão, né, que tem uma formação ampla em linguística, né, mestre em linguística, é o nosso professor que vai trabalhar o que nós chamamos de parte de microestrutura, não é? Vai ajudar a melhorar os textos de vocês nesse sentido. Como é que o nosso curso está programado? Primeiro, vocês terão encontros em vídeo, tá? O que acontece com esses vídeos? Vocês podem assistir as aulas durante o momento da gravação ou poderão assistir posteriormente, porque as aulas ficarão à disposição de vocês no site, tranquilo? O que a gente pretende trabalhar? Nesta primeira semana, basicamente, a gente vai trabalhar quase tudo. A gente vai pegar a micro do CESP. O que é microestrutura? O professor Marco Antônio vai trabalhar os chamados recursos gramaticais, que tem a ver com o emprego de pontuação, os mecanismos de concordância, de regência, principalmente regência verbal, emprego da crase, não coloquei aqui mais colocação pronominal, não é? De que forma ele vai trabalhar isso? Dando regrinha? Não. Ele vai trabalhar as regras essenciais do uso, porque pode ser que você tenha alguma dificuldade, por exemplo, quanto ao emprego da vírgula, ou tenha uma noção razoável em relação a alguns aspectos da concordância verbal, mas ele vai trabalhar, sobretudo, esses itens de forma estilística, para que você possa ganhar qualidade textual com essas composições. Em seguida, no dia seguinte, já no dia 8, a gente vai ter outro vídeo do professor Marco Antônio, em que ele vai trabalhar os chamados recursos textuais. Recurso gramatical mais a letra da lei gramatical. Recursos textuais são aqueles recursos que tornam o seu texto mais limpo, né? Um texto mais agradável de ser lido. Eu sempre digo, é o conteúdo silencioso, é aquela parte em que você, que de repente é um leitor leigo em termos de estrutura linguística, não percebe, mas aquilo que torna o texto mais fácil de ser lido. E quando o nosso texto vai passar por uma banca examinadora, a gente tem que ter consciência, sobretudo, da facilidade, tá? A gente tem que conquistar o leitor pelo nosso estilo de escrita também, não é só o conteúdo que conta. Tranquilo? Então, aqui, o professor Marco Antônio, nesse segundo vídeo, ele vai mostrar a vocês como melhorar a coesão textual, porque quem não sabe usar pronome tem uma dificuldade para usar os conectores. Não é só isso, você precisa entender que coesão não se faz só com pronome e conjunção, mas existem recursos estilísticos de coesão, como você trabalhar com relações de elementos hipônimos ou hiperônimos, por exemplo, né, naquela relação entre busca de um substantivo para outro, que você torna o seu texto mais claro ou mais obscuro. Por exemplo, na conclusão de uma redação, quando eu vou concluir o meu texto, estou lá fazendo uma redação enorme, na hora que eu vou concluir, se eu usar muitos chamados termos hipônimos, são termos muito, muito específicos, não é? A minha conclusão perde em qualidade. Ali já é o espaço dos chamados termos heteronímios, vamos dizer assim, tá?
perdão, hiperonímios, essa seria a expressão. Já na parte da argumentação, o que eu preciso? Eu preciso mais de recursos de hiponímia. Por quê? Porque eles vão dando uma leitura mais suavizada para o meu examinador. Afora isso, o professor vai trabalhar o quê? Elegância frasal, paralelismo. Por quê? Se vocês vão fazer redações extensas, por exemplo, é normal que naquela corrida contra o tempo do CACD, né, você possa construir, é normal que inconscientemente você construa períodos extensos, e o problema não é o período extenso por si, mas é o que acontece dentro dele. Então você perde o equilíbrio frasal numa combinação, por exemplo, de elementos enumerados, né, em que uma classe é distoante da outra, numa combinação de elementos coordenados em que um processo é feito por uma oração desenvolvida e o outro vem com uma oração, vamos dizer, reduzida, então você perde em paralelismo frasal, você não percebe isso, mas o examinador é hábil em captar isso aqui, tá? Nós precisamos cortar isso. Então, o professor vai mostrar para vocês, primeiro, esses mecanismos, como que eles funcionam, né? Vai ajudar a você escolher expressões que tornam o seu texto mais conciso. A gente tem uma série de... a gente tem um checklist mesmo do CESP que demonstra como trabalhar um pouco mais a concisão, tranquilo? O emprego vocabular, é claro que numa prova, né, você terá termos, nós chamamos de jargões de área, que são necessários, ou chamados termos técnicos ou palavras-chave, né? Quanto a gente tem que repetir esses termos numa redação para que a redação não perca a sua cadeia coesiva, vamos dizer assim, né? Sua sequência textual, que é o maior problema, eu sempre digo, não é nem o conteúdo, mas é a sequência. Quando você tem que escrever textos extensos, você tem lá um espaço enorme, mais de 100 linhas para você escrever, manter a sequência, gente, é só para quem é treinado. Quem não treina, quem não teve, ficou só preocupado com o conteúdo e tal, só com as chamadas partes macrotextuais da discursiva, naturalmente vai ter muita dificuldade para manter a sequência correndo contra o tempo, tá? Com 5 horas para escrever. Então, você tendo que fazer rascunho, passar aquilo a limpo, não é uma tarefa tão simples assim. Muita gente acha que é uma questão de braço. Eu tenho que ter braço. Não, não. É uma questão de equilíbrio, de senso de equilíbrio. Né? Uma vez feito isso, você consegue atingir o que você precisa, tá? Também, né, o professor vai trabalhar a parte interna do parágrafo. Como que a gente desenvolve um parágrafo de forma ascendente? Porque quando o texto é extenso, né, eu estou falando muito do texto extenso porque a redação é que arrebenta muitas vezes, tá? Em termos de formulação. Vocês vão ver que as questões, elas arrebentam em termos de interpretação. Muita gente foge ao tema. Mas a dissertação em si, né, ela é o grande óbice dela, é a formulação estrutural. Porque, vejam que o CESP nem faz sacrifício para apresentar o tema. No último concurso deu o que para você? Você falar sobre o que é ser diplomata. Então, quer dizer, a banca te dá um tema fácil para que você possa discorrer muito, né, sem se preocupar com o aspecto formal, e aí você se perde. Então, você precisa ter um padrão de construção de parágrafo para que você escreva com mais habilidade, né? E essa habilidade vai te dar um pouco mais de celeridade, mas é uma celeridade consciente. Qual é o formato que você precisa dar ao seu texto? Qual é a estrutura? Porque o paralelismo não ocorre somente na frase, não, ele ocorre também nos parágrafos, tá certo? Então, o professor Marco Antônio ele vai passar as primeiras ferramentas aqui no vídeo para vocês. Tranquilo? Depois, vocês terão já os últimos encontros comigo. Júnior, de que eu vou falar? Eu vou falar sobre os conhecimentos macroestruturais, vou falar sobre a estrutura da dissertação, né? No primeiro encontro vai ser dia 4, né? Vejam que vai acontecer tudo quase em paralelo, porque a gente quer antecipar o máximo que a gente puder os conteúdos para vocês, para que depois vocês tenham tranquilidade para praticar, né? E a gente tenha tranquilidade para avaliar. Então, por exemplo, eu vou passar para vocês o quê? Como se comporta a estrutura da dissertação? Mas é aquela estrutura, introdução, desenvolvimento e conclusão? Não, não é só isso. São os recursos de encadeamento, que você precisa já ter isso pré-formulado na sua cabeça. Os recursos de encadeamento são variados, né? Você, naturalmente, vai escolher um que se adapta melhor a você, né? Tem pessoas que trabalham com recursos de encadeamento que são
muitos subordinativos. Por exemplo, quem trabalha dessa forma? Quem gosta de escrever muito, né? Pessoas que têm já uma tendência à objetividade vão trabalhar com recursos de encadeamento, são mais coordenativos. Então, a gente tem que expor os modelos para que você possa escolher um modelo que seja que te dê mais familiaridade, né? E na hora que você praticar o primeiro texto, para que você faça o teste e para que você tenha o aval dos seus professores em relação a esse modelo. Será que esse modelo, ele foi o suficiente para mim ou eu estava equivocado? Eu sempre escrevi assim e nunca notei que esta era a grande deficiência das minhas redações, das minhas questões, tá? Além de passar para você essa estrutura, né, nós vamos também falar sobre entendimento de critérios avaliativos. Por quê, gente? Existe muita fantasia por trás de uma banca de correção. Eu não estou falando da banca de consolidação. Banca de consolidação, ela opera em dois polos. Ela opera primeiro num polo formulador das questões, o polo da proposição, e depois o polo recursal. Essa é a chamada banca de consolidação, que é essa banca rígida, que vocês tanto sonham com ela. Existe no meio outra banca, que é o quê? É a banca comum. Essa banca comum, lógico, o CESP não interessa falar isso para vocês, né? Porque ela que faz o trabalho pesado, tá? Nenhuma banca gosta de falar, olha, o trabalho pesado é feito dessa forma. E certamente uma banca mais econômica também vamos dizer assim, para a organizadora. E o que acontece? Um examinador, ele trabalha correndo contra o tempo e trabalha, né, para garantir uma produção, ele recebe por essa produção. O que a gente nota muitas vezes é que essa corrida contra o tempo, por mais hábil que seja o examinador, né, que ele acaba adquirindo com o tempo os chamados cacuetes de correção, tá? Esses cacuetes de correção têm a ver com a forma como esse examinador lida com a grade de notas. E o que a gente precisa fazer com vocês é fazer com que vocês compreendam a grade de notas e que vocês possam escrever de forma a sustentar o aspecto subjetivo que existe por trás da correção, que é o aspecto da corrida do examinador, né? E a sustentar o aspecto objetivo, que é o cumprimento dos critérios avaliativos. Então, nós precisamos aqui, né, nos despir da nossa fantasia por trás de um concurso como a diplomacia, entender a diplomacia como algo totalmente diferente, e isso não é verdade, a diplomacia é mais um concurso, tanto que é um concurso, né? E a gente precisa produzir para a gente passar. Às vezes passar não é, a gente não pode escrever pensando, vamos dizer assim, nós não podemos redigir pensando em nós mesmos enquanto redatores, temos que redigir pensando em quem vai comprar o nosso produto, que é o leitor, tá? Então aqui vai entrar, isso aqui nada é dado de forma irresponsável, isso aqui nós vamos entender um pouco da teoria do leitor. Quando a gente precisa vestir uma roupagem textual para que nosso produto seja vendido da melhor forma possível, tá? É quase um PNL que a gente faz, tá bom? Depois, o que temos? Passado isso aí, em termos de estrutura da dissertação, nós vamos falar sobre interpretação e análise de textos. O que acontece com a interpretação é que muita gente faz uma interpretação em cima, né, da tábula rasa do texto. E há dificuldade, pessoas, para que as pessoas, vamos dizer assim, a dificuldade, né, para que as pessoas possam entender o que de fato está se demandando na questão, né? E essa demanda muitas vezes inclui fenômenos interpretativos que fazem sempre um contraponto entre o clássico da interpretação e os elementos contemporâneos da interpretação. Então a gente precisa conhecer algumas correntes interpretativas. Por quê, gente? Toda produção literária, mesmo a produção do pensamento filosófico ou de searas que são transdisciplinares, seja qualquer área do conhecimento, ela passou por algum tipo de construção, de leitura, praticamente de escola, né, de corrente. E hoje você tem o quê? Tem toda uma leitura do momento sobre essas correntes. Então a gente precisa, primeiro, ambientar você em relação às teorias da interpretação, para que você possa, de fato, construir uma análise de discurso, tá?
e possa desenvolver isso com responsabilidade. Sem entender esse fluxo aqui, você vai ficar interpretando texto igual um menino de colégio, basicamente, tá certo? Ou interpretando texto pelo seu pré-julgamento, ao passo que você não pode se valer disso, tá? A gente vou demonstrar isso, inclusive na aula de hoje, eu vou falar sobre isso daqui, minha demonstrativa vai ser, inclusive, sobre este assunto, interpretação e análise de texto. Bom, o que nós teremos ao final? As orientações finais de escrita, não é? E as respostas às atividades foram propostas no curso. Por quê? Venha cá. Quem vai fazer o curso com correção vai passar por atividades simuladas. Ou seja, nós vamos praticamente trazer toda essa teoria, né, para a proposição de exercícios que vão simular não só o processo de escrita que a gente quer que vocês atinjam, né, mas vão simular também o processo de correção da banca. Tanto que esses exercícios aqui não serão corrigidos. Nós temos uma banca de apoio no ponto dos concursos, né, composta por 4 examinadores, 4 excelentes examinadores. Mas nesse concurso do CACD, né, basicamente quem vai examinar somos eu, professor Marco Antônio, tá? Porque a gente ou vai fazer você reescrever trechos que não ficaram bons, a gente vai pedir reescrita até que você ganhe consciência estrutural, e a partir de uma dissertação para outra, né? Se você conseguir ir bem na primeira dissertação, você vai para a segunda. Se você não conseguir ir bem na segunda, você vai recuperar, podendo escolher outra proposta, né? Porque a gente vai lançar propostas diferenciadas para que você possa escolher, não é? E você só vai avançar de fases quando você realmente estiver aí, vamos dizer assim, certificado, habilitado para que isso possa ocorrer, tá? Você se sentir plenamente seguro desse avanço. Como é que vai ser a recepção desses simulados? Ou seja, você vai ter 4 simulados, 2 dissertações, que é o texto de maior extensão, 2 questões. Depois vai falar para mim assim, Júnia, mas 4 simulados não é muito pouquinho, é um número muito curto. Gente, eu lido com discursivas há muitos anos. Lido com discursivas para concursos como Tesouro Nacional, né? E não tenho nenhuma formação em contabilidade, nem economia ou qualquer coisa do tipo. Lido com discursivas para auditor fiscal da Receita Federal, mais ainda para consultores legislativos, que é hoje o cargo que mais recebe bem, que tem uma remuneração excelente no país, né? Que tem lá 1, 2 vagas apenas. Praticamente quem faz o concurso para consultor são os professores de concurso público. A gente, na verdade, eu sempre digo para o aluno, não adianta você treinar 10 textos se você treina errado. Agora, se você treinar uma dissertação e descobrir o seu estilo de escrita, treinar a segunda dissertação, descobrir o seu estilo de escrita, ter uma variedade para você ler, porque nós teremos uma variedade de leitura aqui, por exemplo, serão 16 propostas textuais comentadas, né? Você ter uma questão de análise textual bem interpretada, feita por você, a segunda bem interpretada. Se você quiser mais correções avulsas, nós temos aí a nossa coordenação de correções que pode fazer e ter competência para tal. Mas eu garanto a você, 4 simulados executados dentro de uma consciência estrutural de texto, de uma consciência de conteúdo, você não precisa mais do que isso. Até porque eu posso te dar 20 temas e não cair nada do que eu dei no meu curso. Mas você deverá estar preparado para escrever sobre qualquer assunto, uma vez que você está indo para praticamente a caminho deste cargo, tá certo? Desta área que você escolheu para fazer o seu concurso, tá? Então, como que vai funcionar? Porque muita gente precisa esperar o resultado, né? Do seu concurso para saber se passou ou não, tal. É o seguinte, nós vamos começar o nosso curso no dia 4, impreterivelmente, né? Naturalmente, nós vamos começar com um coro, a gente precisa de 3 matrículas para começar. Acredito que devamos começar com facilidade. O aluno que vai participar dos simulados corrigidos, o que ele pode fazer? Ele vai fazer o seguinte, assim que ele entrar no curso, é recomendável que ele assista a todos os vídeos com calma, para que ele possa assimilar a teoria.
Posteriormente, ele escolherá o seu primeiro tema, tá? De um conjunto de 3 ofertas, e fará este tema, subirá este material na plataforma de correções do ponto, que fica na área do aluno, é uma plataforma de arquivos, né? Então, logo ele coloque a sua redação ali, eu e o professor Marco Antônio vamos baixar esse arquivo, vamos corrigir esse arquivo, enviar para você 24 horas depois. Tranquilo? Assim que a gente enviar esse material para você, vamos supor que você tenha deficiências textuais graves. O que nós vamos fazer? Entrar em contato com você por e-mail e marcar um encontro online. Normalmente, esse encontro será feito por webinário. O que é o webinário? É essa imagem que vocês estão vendo aqui, eu corrigindo aqui. Você vai receber um link e vai conversar conosco para a gente melhorar para você o que você precisa desenvolver no seu texto, tá? O que vai acontecer? E o restante da turma? A gente também vai fazer encontros com a turma, né? Estamos prevendo aí de 2 a 3 encontros com a turma para falar sobre melhorias textuais, né? Eu sempre falo, o erro de um ajuda a melhoria do outro. É claro que nós não vamos identificar nenhum tipo de exercício com o nome de ninguém, né? Mas a nossa ideia é manter a corrente unida, né? Vamos trabalhar isoladamente? Com alguns alunos, sim. Vamos trabalhar isoladamente com todos? Depende do número de alunos do curso, tá bom? Porque se o curso tiver lá os 300 alunos, lógico que não vem para cá. Ficaria inviável fazer isso pelo prazo que nós temos, tá certo? O curso, né, é destinado aí à preparação para a diplomacia. A gente precisa de um quórum para acontecer, né? Vocês terão acesso a 5 aulas em vídeo, esse acesso é reiterado, você pode assistir a quantas vezes você quiser, né? São 4 simulados corrigidos, é o único curso do ponto em que os simulados são corrigidos exclusivamente por mim e por Marco Antônio, tá? 4 encontros ao vivo com os professores, tá aqui, até o número tá certinho aqui agora, tá certo? Esses encontros serão feitos preferencialmente por webinário. Eu só quero avisar uma vez, né, entre o dia 1º de setembro e o dia 15 de setembro, eu estou trabalhando fora do Brasil, estarei trabalhando na França, mas nada me impede de fazer esse encontro. Se não conseguir fazer por webinário, vou fazê-lo por Skype, tá bom? Normalmente, como se nada estivesse acontecendo. Eu só avisei por conta da diferença de horário, né, que eu terei que marcar, naturalmente, em horário que possa coincidir, que possa ser bom para todos. Por exemplo, marcar um horário à tarde, para que eu possa fazer esses encontros, ou no início da noite, para que não vire madrugada, né, em outro país. Então, vamos lá. O curso termina dia 15/9, mas a gente estará com vocês aí até no sábado, de plantão, de olho, tudo que vocês estão fazendo, né? E a gente vai receber matrículas no máximo até o dia 30/8. Por quê? Porque no curso expositivo, não. Você pode matricular a hora que você quiser. Mas no curso ao vivo, no curso de treinamento, nós vamos precisar fazer essa manutenção de um máximo de matrícula por conta do nosso programa de correções. Ok? Bom, eu deixei vamos dizer assim, a área aberta aqui, a aula, para que vocês possam ler, né? A explicação sobre o curso, é importante que você leia, tá? Agora eu vou fazer uma demonstração do nosso material todo, tá? A gente deixou esse curso numa situação assim, até o dia 10 de agosto, né, que eu vou falar diretamente olhando para vocês, espera aí só um momentinho, para eu tirar o compartilhamento. Nós vamos fazer esse curso para vocês até o dia 10 de agosto com 20% de desconto, então você vai, com correção, você vai pagar R$ 600 neste curso. O curso sem correção, você vai pagar R$ 200 no curso sem correção. Tanto que você pode, primeiro, assistir o curso sem correção, de repente você gostou e tal, a gente dá um desconto para que você possa entrar no curso com correção. Tipo, se você entrou no sem correção, você gostou, tu quer vir para o curso de correção, já pagou R$ 200? Já paguei. Então já tem um desconto, vem para o curso para que você possa ter suas correções aí, as avaliações, tá? Então eu acho que fica uma coisa justa, transparente, não atrapalha você em nada. Não nos faz também perder outras atividades em função do CACD, fica uma coisa tranquila, uma coisa justa para ambos os lados. Bom, o que eu vou fazer agora
é fazer uma demonstração, comentar um pouquinho com vocês sobre a prova anterior e depois demonstrar uma questão, como que isso não é difícil, como que tudo se encaixa, como que tudo tem um efeito, um jeito de ser, tá? Bom, eu vou abrir aqui, vou pegar a prova de 2015 para eu falar um pouquinho sobre essa prova. Bom, gente, agora vou mostrar para vocês algumas provas da diplomacia, para que vocês possam entender qual é a linha de pensamento do CESP, né, quando ele faz essas propostas, desde a redação até as questões, tá? Vocês vão ver que tudo tem uma lógica de ser, e essa lógica, né, antes de eu começar com a parte de falar um pouco desses conteúdos, da forma de desenvolvimento deles, eu quero primeiro falar sobre isso aqui, tá? O rascunho. Mas eu vou falar do rascunho para quê? Vou falar do rascunho para falar sobre um dos primeiros critérios avaliativos que fazem parte da redação, principalmente. Muita gente faz essa redação, essas questões, e nunca se perguntou, talvez, pelo motivo desses achurados aqui, por exemplo, tá? Então vamos lá. Primeira coisa, você tem uma nota lá em redação, que é uma nota que vai avaliar a estética do seu texto, o aspecto visual do seu texto, que é a nota de apresentação. Essa nota de apresentação inclui a avaliação da sua letra, seja ela qual for. É claro que você tem que dominar as regras de uso de maiúsculas e minúsculas. Por exemplo, você não escrever um mês do ano com letra maiúscula, porque é minúsculo que usa, né? Você vai ter material no curso para isso. É claro que o nosso curso não vai encher vocês de materiais, ninguém que vai te obrigar a ler coisas excessivas, porque, sinceramente, né, por exemplo, por mais bem intencionado que o professor esteja para isso, ele tem que partir para uma lógica, né, que é perceptível nas provas. Tipo, não adianta você mandar o cara ler 1000 coisas em língua portuguesa se ele tem 1000 coisas de economia para estudar, 1000 coisas de geografia, de história e por aí vai. Existe uma lógica para tudo, tá? Então, o que você vai ter são alguns materiais de apoio em número adequado, racional, para que você possa estudar, tá? Então, você tem a lógica bem intencionada, às vezes a lógica mal intencionada por trás do volume de coisas. Mas vamos lá. Você tem que ter uma noção boa de letra, chamada de legibilidade. Quem não tem uma noção de estrutura textual sai escrevendo desesperadamente porque precisa vencer o tempo, né? Quem tem uma noção de estrutura textual escreve com mais encadeamento, então fere menos a letra. Você precisa ter uma noção de margem, de comprimento de margens, né? O certo é você dar um bom recuo, preste atenção no que eu vou te falar, que funciona da seguinte forma. Qualquer manual de redação oficial, né, diplomacia e serviço público, qualquer manual de redação oficial diz que o recuo para ingresso no parágrafo representa um espaçamento de 2,5 centímetros. Quer dizer, um espaçamento bastante considerável, né? Muita gente acha que é errado você soltar esse espaço todo. A gente cola a escrita aqui, a margem esquerda. Não é para fazer isso, é erro, tá? Isso é falta de noção de estrutura textual. Então, você vem, solta o seu espaço. Por exemplo, na redação, que é um texto extenso, você pode dar um recuo generoso. Ah, Júlia, mas eu tenho medo de perder ponto, se a banca considerar que eu dei muito espaçamento. Gente, o espaçamento que leva a você a perder pontos, né, é o espaçamento entre palavras, tá? Tem gente que escreve uma palavra, salta aquele buraco, né, escreve outra palavra e por aí vai. Esse espaçamento do vexame. O espaçamento do recuo, não, tá? Ele faz parte da estilística mesmo, a visual, é o estilo de apresentação do seu texto. Então, no texto de redação, que é o mais extenso, você pode caprichar nesse espaçamento. Na questão, né, que já prevê menos espaço para você trabalhar, você pode fazer um espaçamento aqui, um recuo um pouco mais curtinho, mas naturalmente não é colado aqui à margem. Um pouco mais curtinho, tá? Procure sempre dar para todos os seus parágrafos o mesmo recuo. O que você observar, é claro, você não vai ter uma régua para ficar medindo isso na hora, mas você vai observar para você criar o paralelismo da apresentação. Tranquilo? Outra coisa, escreva até o final da linha, tá? A menos que você precise usar
ponto final. Então, quer dizer, o ponto final indica que você finalizou, você não tem mais o que completar. Mas se você está com a frase em curso, você precisa atingir essa margem aqui, não pode passar dela, não pode ficar espremendo aqui a última letrinha, né? Não pode. Você precisa usar hífen para fazer a divisão silábica. Quantos hífens? Quantos hífens, né? Depende do que você precisa, tá? Você pode usar quantas vezes você quiser a hifenização, tá bom? Além disso, né? Depois que você fizer isso, escreva, naturalmente, como eu disse, né? Não use underline, porque underline é aquele tracinho embaixo da palavra, não pertence à língua portuguesa, tá? Na divisão silábica, não faz parte. O hífen é o nosso sinal de divisão silábica e de translineação, né? Então, você vai fazer dessa forma. Outra coisa, por que servem os achurados, né? Eu comecei falando deles e não esclareci. Os achurados, eles servem para que o examinador possa ter uma orientação visual. Perceba, quando a gente está corrigindo, né, eu já fui examinadora e sei disso, e naturalmente nós recebemos orientação nesse sentido. Quando você está corrigindo textos, um volume muito grande de textos, você começa a trabalhar contra o tempo, então é normal que você perca o aspecto visual. Como existe uma nota que é dada para a apresentação, e essa nota é uma nota rígida, quer dizer, se o candidato não cumpriu, ele perdeu, e se ele perdeu, dificilmente a fase recursal devolverá esses pontos, tá? Até porque é uma perda facilmente justificável para o examinador. Esses achurados servem como orientação. Não quer dizer que você tem que fazer parágrafos de 5 em 5 linhas, não é isso. Numa redação, que é um texto extenso, você vai compondo, você passou das 5 linhas, ok, o examinador está sendo orientado visualmente por isso aqui, né? Quando você já está chegando à 10ª ou passando da 10ª, ele já sabe que seu parágrafo está se tornando extenso. Então, quer dizer, chegou à 10ª linha ou passou, chegou na 11ª, você já precisa reconsiderar uma divisão de parágrafos mais ou menos do mesmo tamanho. Não é que os tamanhos têm que ser iguais, mas que haja um equilíbrio na divisão dos assuntos, tá? Até porque o CESP gosta do paralelismo de apresentação. Então, quer dizer, numa prova extensa, você vai contar 2 achurados e já entender. Passei do segundo, já está na hora de eu mudar de parágrafo. É claro que você precisa mudar de parágrafo com a responsabilidade de quem entrará em outro assunto, tá bom? E se não for isso, Júnior? Para isso existe o rascunho, para que você possa primeiro mensurar tudo, passou na hora de passar limpo, né? E cortando, editando o seu texto, para que ele ganhe aí vamos dizer assim, uma forma mais enxuta e mais adequada para todos os seus assuntos. Já o texto pequenininho, que é a análise de texto, você não vai cumprir 2 achurados, você vai cumprir um, chegou, passou aqui na 6ª, 7ª linha, você já tem que ter a consciência de que um parágrafo pode ficar muito extenso, causando um desequilíbrio ao texto. Vamos lembrar que os temas que o CESP, com os quais o CESP gosta de trabalhar, o CESP sempre opta por questões de equilíbrio o tempo todo, tá? E ele se vale muito, é uma banca que se vale muito desses recursos para corrigir texto, tá bom? Então, tá aqui a primeira dica para você trabalhar o aspecto visual do seu texto. Outra questão importante, agora nós vamos falar um pouco sobre os conteúdos, né? Quem viu essa prova de 2015 percebeu e sempre percebe que a redação vai sempre buscar um assunto geral que tem a ver com a diplomacia. Para você falar sobre comércio internacional, para você falar sobre o que é ser diplomata, para você falar sobre um aspecto econômico, né? Então, ela vai trazer sempre alguma coisa para você aí buscando outras áreas ou áreas afins, tá? Mas perceba que o pé do campo literário ela não tira. Você vai ter sempre uma análise, uma crônica, um ensaio às vezes a gente fala, pode não ser da ficção, mas vai ter, de repente, uma crônica aí bem com pé, né, um grau de verossimilhança maior, né, de repente um repórter que escreve muito bem, um economista que escreve muito bem, e assim, isso é material para uma cobrança literária.
Quem fez essa prova de 2015, para eu não ficar lendo esse texto com vocês, né, percebeu que esse texto do Luiz Cardoso trazia um dos assuntos mais discutidos, não só no âmbito da teoria literária, mas também nas provas do CACD, reiteradamente discutido em diferentes exercícios. Né? Quando você aprende a identificar esse assunto no tema, isso pode vir vestido, gente, de qualquer roupagem textual. Você identifica a célula do problema. Perceba aqui nesse texto do Luiz Cardoso que ele está falando sobre a questão de você ter um espírito brasileiro, tá? Mas ele começa por uma negação, tanto que ele diz assim, que Deus me afaste de semelhante infantilidade, né, de infatuada tolice. O que ele chama de tolice e de infantilidade? Essa visão nacionalista que há no primeiro período, no primeiro e segundo período, em que ele diz o seguinte, né, que há hoje entre nós numerosos salvadores e grandes pregadores do espírito nacional, tá? Então, ele não quer ser um grande pregador de um espírito nacionalista, de um espírito brasileiro. E ele diz o seguinte, a lembrança de Camões, o poeta lusitano, né, que canta lá numa epopeia, né, os Lusíadas, os feitos de seu povo, né, e praticamente morre por essa sua terra, né, ou mais ou menos estruturada a fisionomia de a fisionomia ardente de Pegui, incita nossos escribas determinados devendo desvendar os segredos das agruras políticas que nos castigam. Então você tem o Pegui, que é um pensador e poeta francês que ia na contramão de tudo que acontecia, né, no seu tempo aí no início do século XX, também muito preso a valores de família, religião, ou seja, aqueles grandes valores. E o Lúcio Cardoso, ele, pelo menos o narrador aqui, o narrador não, vou dizer, o escritor, não é? Ele chama isso de tolice, ele não quer isso, tá? Ele diz que procura com insistência uma marca de um espírito brasileiro dentro dele, tá bom? Que faz parte do seu íntimo. Então, praticamente é isso. E a banca quer que, tendo por fundamento as ideias que estão aqui, que você discuta o que é ser diplomata brasileiro. Mas, gente, ele quer que você faça uma redação sobre o que é ser diplomata, como Minhas Férias, né? Não. Ele quer que você discuta essa questão da diplomacia, vamos dizer assim, do ofício de se ser diplomata, dentro de um grande discurso que acontece hoje no mundo, né, que é a fragmentação dos discursos nacionalistas. Tá? Isso aí faz parte não só da leitura de estudos culturais, né, mas de todo o processo de desconstrução. Nós vamos explicar isso no curso, tudo isso que eu estou falando aqui, tá? Na aula demonstrativa não dá para conceituar tudo isso, é muita coisa, mas existia na tradição uma visão nacionalista, né? E hoje você tem um mundo globalizado, um mundo de fronteiras em questão, um mundo de grandes deslocamentos, e você tem o que com isso? Um grande ditame, né, que marcou a modernidade, que foi a desconstrução. E a desconstrução, o que é desconstruir? É ruptura total? Não. A desconstrução com a tradição não só da literatura, mas como da história, de todas as disciplinas, foi reduzir aquilo tudo a pequenos cacos, não é? Ou seja, fragmentar aqueles valores e reconstruir isso de outra forma. Tanto que se chama desconstrução, não se chama destruição. Então, hoje nós temos a teoria do fragmento, tá certo? Por quê? Porque tudo que se discute hoje é no âmbito do indivíduo, tá? Do demiurgo, do pequeno Deus. Então, essa desconstrução é o que explica essa ambição de Lúcio Cardoso, né, de procurar uma brasilidade no seu íntimo, na sua característica subjetiva. Então, quer dizer, o que é o diplomata hoje? Se quer ser um diplomata brasileiro, não é? Não é só ser brasileiro, mas o diplomata ele está o quê? Ele está imerso no entre-lugar, no campo daquilo que não é sua terra e ao mesmo tempo é. Então ele precisa ter um quê dessa brasilidade, né? Mas sem grandes discursos ufanistas ou sem grandes discursos, né? Vamos dizer assim, de você ficar laudando, né, a sua terra, tá? Mas sem perder também a sua característica. Então, é exatamente esses termos, desconstrução, fragmentação, né, singularidade, diversidade, esses termos precisam aparecer
na sua dissertação, na sua redação, para que o examinador dessa prova ele perceba que você é uma pessoa que tem leituras importantes sobre grandes correntes de pensamento transdisciplinares que imperam hoje no discurso contemporâneo, tá? E para que você tenha também, a partir dessa sua corrente de leitura, que você consiga enxergar como era na tradição. Porque você vai ter que argumentar e contra-argumentar nessa redação o tempo todo. Ir a Lúcio Cardoso e confirmar, né? Então, quer dizer, quando você diz que o diplomata hoje não pode ter um papel nacionalista, conforme o discurso camoniano, por exemplo, né? Conforme um épico camoniano, você precisa vir aqui e demonstrar, tá? E é claro, vai aparecer no seu texto o quê? Vão aparecer outras correntes que a gente vai ajudar você a colocar no texto para que você tenha argumentos, tá certo? Você precisa entender como que nessa hora grandes, vamos dizer assim, grandes teóricos da literatura brasileira te ajudam nesse reporte aqui, tá bom? Então, isso é interessante. Esse discurso já apareceu em várias provas, em diferentes exercícios. Eu mostro para vocês depois, tá? Bom, a segunda parte traz outro tema muito querido na prova da diplomacia, tá certo? Que é a metalinguagem, é o fazer poético. Eu vou dar algumas dicas aqui muito importantes, que, aliás, isso aqui vai fazer parte da minha demonstração, tá bom? Mesmo, por enquanto, só estou lendo a prova com vocês. O que acontece aqui? A banca te dá 3 textos. Sempre quando a banca fizer isso, eu vou te dar um conselho muito bacana, você pode aplicar, você não vai errar. Sempre considere a leitura da parte final para a parte inicial. Por quê? É mais fácil você entender o que João Cabral escreveu aqui embaixo, e Mário Quintana, do que entender o que a filha do Guimarães Rosa quis dizer, o que Guimarães Rosa disse. Aqui em cima é super confuso e, de certo modo, gera uma duplicidade de entendimentos. E se você errar isso daqui, você fugiu ao tema. Esse aqui é o problema, e muita gente fugiu, sempre foge ao tema. Se eu aplicar esse exercício no curso, as pessoas vão errar e vão debater em cima do erro, tá? O que é mais grave. Então, o que falta? Falta teoria, porque a pessoa não consegue enxergar aquilo ali. Aqui se discute, com base nesses textos, né, o valor da inspiração e da expiração para o trabalho. Vocês vão perceber que ele cita João Cabral, Mário Quintana e a filha do Guimarães Rosa. Ou seja, parte-se do modernismo para o contemporâneo, tá? Gente, existe aqui, se são autores modernistas e contemporâneos, você tem, bem ou mal, um discurso que se alinha. Por quê? Porque é um discurso próximo do outro, tá? Esse alinhamento discursivo faz com que, se você entendeu o que João Cabral quis dizer, você vai tentar confirmar com Mário Quintana. E é basicamente o que está ali na interpretação que a Vilma Guimarães Rosa faz sobre a leitura da prosa do seu pai, tá bom? Sobre o fazer, sobre a poética do pai. Então, por exemplo, valor da inspiração e inspiração. Olha o que João Cabral diz. Eu não acredito em inspiração. Nem sou poeta inspirado. No preto e no branco ele diz que ele não acredita em inspiração. Tá? Depois vem o Mário Quintana e diz: a poesia não é inspiração pura, é trabalho. Quer dizer, ele começa de uma forma um pouco mais suavizada. Mas você viu que a inspiração está sempre o quê? Em segundo plano. Quando você vem aqui no texto da Vilma, é aqui que se dá a confusão. Aqui se diz assim: papai, João Guimarães Rosa, definia a inspiração como estado de transe. Num dos prefácios de Tutameia, ele fez uma espécie de catarse, um desabafo descrevendo a variedade de centelhas inspiradoras que se acendiam em sua imaginação. Conversa de Bois, um dos contos de Sagarana, ele recebeu de manhã, completo, facilmente substituindo a versão penosa e muito trabalhada que escrevera na noite anterior. E assim escreveu o papai: só sei que há mistérios demais em torno dos livros, de quem os lê e de quem os escreve. Às vezes, quase sempre, um livro é maior do que a gente. Muita gente entendeu que a inspiração serve para Guimarães Rosa, serviu para a composição dos seus contos e seus romances. Muita gente fez essa leitura, uma leitura equivocada. Primeiro,
Porque aí vem, né? Nós vamos ter no curso um fio da literatura para que você possa entender como as concepções mudam, né? Quando você chega no século XX, basicamente, a inspiração, gente, ela é um valor clássico, tá? Leonardo da Vinci escreveu um livro, né, sobre o dom, sobre a inspiração. É um valor clássico. A expiração é uma concepção moderna. Então, quando você veja aqui, eu vou mostrar para você, porque eu não posso só falar, porque até no curso eu vou ensinar. Não adianta só falar, você vai ter que provar tudo que você escrever, tá? Ela diz, ó, que o pai dela definiu inspiração como estado de transe. Ele não disse que ele era inspirado, ele só definiu que era um estado de transe. E num dos prefácios de Tutameia, ele faz uma espécie de catarse, um desabafo, descrevendo a variedade de centelhas inspiradoras de sua imaginação. Quer dizer, você acha que então ele recebeu inspiração, tá? A filha vai dando a entender isso. Então ele pega um conto, Conversa de Bois, um dos contos de Sagarana, ele recebeu de manhã completo, facilmente, substituindo a versão penosa e muito trabalhada que escreveram na noite anterior. Cuidado que isso aqui é uma passagem que gera muita ambiguidade no entendimento. Você vai perceber que ele coloca o recebeu sob aspas, né? Recebeu, olha, isso aqui não é título de nada, não é estrangeirismo. Então, quando você coloca isso sob aspas, você está querendo, às vezes, dizer o contrário disso. Ele não recebeu nada facilmente, tá? Ele trabalhou muito. Então, fica parecendo, né? Ele trabalhou a noite inteira. Então, de manhã estava pronto. Fica parecendo que ele escreveu inspirado. Tanto que ele diz, olha como Guimarães conclui. Só sei que há mistérios demais, né? Em torno dos livros de quem os lê e de quem os escreve. Às vezes, quase sempre um livro é maior do que a gente. Quer dizer, ele diz que o livro dá tanto trabalho que ele é maior do que a gente, né? Ou ele pode ser tão importante para a sua leitura que ele é maior do que você, tá? Então, cuidado, porque a linha de pensamento é a mesma. E até porque o CESP não iria, prestem atenção, jogar um item contraditório a outros, até porque ele quer saber como você vai analisar esses dois itens aqui, tá? Então, essa é a dica. Outra dica muito importante, né? Além de você ler de baixo para cima, procurando, porque esses dois textos são mais fáceis de você entender, que isso quer dizer lá em cima, inclusive, trabalhe com ordem. O CESP é muito rígido para a ordem e para o equilíbrio, né? Se ele diz para você discorrer sobre o valor da inspiração, e depois da expiração, fale de um primeiro e depois de outro. O que vale a pena para o CESP? A objetividade, né? Porque, gente, introdução à moda antiga, nem o MEC aceita mais. Se você entrar no portal do MEC hoje, ele vai te explicar você o que é introduzir um texto, tá? Então, quer dizer, comece objetivamente falando do valor da inspiração para o trabalho e depois fale do valor da inspiração. Sempre que você falar, você vai ter que comprovar com base nessas leituras, porque a banca diz para você partir dessas leituras. Ela não chamou esses textos de meramente motivadores. A gente só não usa os textos quando a banca diz, considerando os textos acima como meramente motivadores. Mas na prova do CACD isso não vai acontecer. Por quê? Porque ela pediu análise do discurso. Então você tem que analisar os discursos acima, tem que trazer para o texto, tá? Então você vai mostrar o valor da inspiração para os clássicos, né, principalmente, e depois você vai mostrar o valor da inspiração, que na verdade é um valor moderno, tá? Além de você escrever com objetividade, escreva na ordem cada um dos eventos. Procure dividir bem o seu texto, tá? Se tem hora que um assunto tem mais valor que outro, mas normalmente dá para você fazer um equilíbrio. Então você pode dividir a inspiração, você tem lá 30 linhas, né? Pode ocupar aí cerca de 10, 15 linhas para falar de um, depois cerca de 10, 15 linhas para se falar de outro. Preciso concluir as 30 linhas? Não, não precisa. Tá bom? Não precisa ser concluído as 30 linhas, tem que escrever com objetividade dentro do padrão mínimo. Então, quer dizer, você vai abordar o valor de cada um. É claro que no curso nós vamos também indicar como enriquecer esse texto, tá? Porque não é só escrever na ordem, escrever com objetividade e fundamentar com base nesse texto aqui, não. Você precisa demonstrar para a banca que você tem intimidade com esse assunto. E a demonstração da intimidade é o conhecimento teórico, né? Então nós vamos apresentar para você, né, a ideia de correntes, a ideia de exemplificação, para que você possa, por exemplo,
Veja que você não vai ter exemplo para inspiração aqui muito não, mas você precisa ter exemplo para justificar a inspiração. Então, gente, o fazer poético é o que nós chamamos de poética dos autores, né? Ou metalinguagem, é assunto constante da prova do CACD. E possivelmente nós vamos pegar esse assunto nesse nosso concurso, tá? Então a gente tem que conseguir identificar isso aqui, identificar o que acontece na tradição, identificar o que acontece na inovação literária, tranquilo? Os valores são facilmente mapeáveis, tá? Então você terá isso aí com bastante facilidade para o seu estudo. Depois, né, nós temos aqui um texto no mínimo curioso, né, para você falar sobre a opção de Cecília Meirelles de levar um dicionário para uma ilha deserta. Tem que comentar essa opção dela. De novo, metalinguagem, tá? Olha só, fazer poético aqui. Metalinguagem. Por quê? Por que ela quer o dicionário? Ora, qual é o ofício da Cecília? Né? Ser poeta. E qual é o insumo da Cecília? As palavras. Por isso que ela sabiamente escolhe as palavras com o dicionário como o seu livro de cabeceira para ir para uma ilha deserta. Então, a banca quer primeiro que você analise por que Cecília faz isso, porque ela quer um recurso que nós chamamos de espelhamento. Porque ela não é que... Veja bem, aqui ela diz, e aponte na conclusão, justificando sua escolha, que livro você levaria com você? Na conclusão, você vai justificar a sua escolha. Né? Muita gente entendeu que era para fazer um texto inteiro falando sobre si. Né? E ficou lá pensando no seu livro de cabeceira, seu melhor livro. Né? Pensou lá no Dostoiévski da vida, pensou no Machado de Assis, né, quis dar um ar nacionalista para o seu texto, e por aí vai. Pensou no Nietzsche da vida, quis dar um ar filosófico, né, e por aí vai. São os discursos equivocados. Né? Então, você vai pensar no livro que você levaria e por quê. Veja que você quer ser diplomata. Então, você pode levar qualquer livro, preste atenção, qual é a resposta para esse exercício? Qualquer livro que possa ser justificado, lembra aquele primeiro texto sobre a diplomacia, o ser diplomata? Que possa justificar o seu papel, o seu senso nacionalista, mas dentro de uma visão moderna, uma visão contemporânea. Então, quer dizer, você vai fazer uma leitura desse contemporâneo. Se você falar que vai levar, por exemplo, o Dom Casmurro, vou citar um livro bem simplesinho, tá? O Dom Casmurro, né? Ali você tem um item contemporâneo naquela personagem, né? Que vocês devem se lembrar bem, que a personagem de voz uníssona no seu texto, né? Ele fala sozinho o tempo todo, e que tem uma mulher que é acusada de uma traição, ela é acusada nas entrelinhas de uma traição, né? E ele abandona, ele vai punir essa mulher por essa traição. Esse personagem ele tem um quê muito importante hoje, né? Que é o valor egocêntrico, tá? Do discurso. Então ali tem um valor atual para isso daí, tá certo? Então quer dizer, há o valor, por exemplo, da ausência de outras vozes. O diplomata ele tem que congregar no seu discurso, né? Sempre a preocupação com o outro, a preocupação com a alteridade. Então, você pode notar que em Machado de Assis essa preocupação vai aparecer em algum momento, né? Se você trabalha, eu quero levar um livro de Guimarães Rosa, então você tem a ideia da experiência linguística, do desafio que está ali, a ruptura com o tradicional, que também faz parte da carreira de vocês, a possibilidade de mudança, de enfrentamento. Então, você consegue, dessa forma, reestruturar esse texto, tá? Bom, para não falar que isso aconteceu só na prova de 2015, né? Eu vou citar aqui outra prova rapidinho, tá? Vou abrir aqui para vocês. Vou citar a prova de 2014 para te mostrar aqui como que isso às vezes se repete, como muita coisa se repete, e as pessoas acham que não, tá? Prova de 2014, a prova reescrita de língua portuguesa. A redação foi transdisciplinar, pedia para você falar sobre as perspectivas, né, de longo prazo da política externa brasileira.
certo? Tendo em vista circunstâncias internas, cenários internacionais ela relacionados, mas a partir da leitura desses fragmentos, tá? Eu vou pegar, como eu quero mostrar repetições, eu vou mostrar para vocês algumas outras coisas aqui. Aqui, olha só, considerando que o fragmento acima tem caráter unicamente motivador, discuta a importância da manutenção da consciência sobre a nacionalidade em contraste com a absorção de influências estrangeiras. Gente, isso aqui, de novo, discurso de nacionalidade. Mas ele vai ser discutido, porque temos que enfrentar essa influência estrangeira. Isso é um discurso muito óbvio. Eles não querem isso. Tá? Eles querem que você, por exemplo, consiga entender, vamos dizer assim, há um discurso de um Eduardo Said sobre essa questão do estrangeiro, né? Um discurso de Stuart Hall sobre identidade, tá? Porque isso tudo tem a ver com nacionalidade, de certo modo. E de que forma essa nacionalidade, né, ela se fragmenta. Porque a influência estrangeira, ela pode ser para bem, pode ser para mal, mas depende de como você vai tratar isso daqui, tá bom? Então é uma questão de identidade. Pode ver que o texto fala, ó, a verdade é que eu me sinto identificado com o que o Brasil tem de mais brasileiro. Olha o discurso da identidade, da singularidade, certo? Em face do outro, né, que é o discurso da alteridade. Então essas expressões, alteridade, singularidade, são expressões que quando o examinador encontra no seu texto, ele percebe, não, esse redator aqui tem um ponto de vista, um trabalho que é diferente, é um trabalho, ele é bastante informado, né, sobre os discursos acadêmicos mais bem aproveitados hoje, tá? De novo, gente, olha só, com base no texto acima, discorre sobre as oportunidades para que a inovação surja em contexto de tradição. De novo, inovação e tradição. E aqui vem, olha só, o ofício, fazer poético, tá? Então, quer dizer, isso aqui é o quê? É sempre aquela velha história que vai acontecer, sempre. Eu vou pegar outra prova, ver só para eu poder. Vamos, eu vou pegar a prova de 2013, né, que aí já dá um bom painel para vocês sobre esses discursos. Deixa eu ver se eu peguei certinho aqui. 2013. Então, por exemplo, venha cá para você poder observar. Temos aqui a redação, né? Diferença de percepção em relação ao comércio internacional, tá? Veja que a redação é tema aberto mesmo, tá certo? Mas a forma de construção é que vai mandar, porque a dissertação, como o tema é aberto, a banca dá um tema mais palpável, que demanda menos interpretação, mas que ela vai observar, né, a forma como você constrói, como o seu texto como é que fala, vai ser encadeado, né? Se vai ter circularidade ou não para que ela possa punir a sua redação. Então, basicamente é isso. Mas venha cá de novo na interpretação. Ó, com base no fragmento acima apresentado, discuta com uma ideia de interpretação mestiça. Tá vendo? O que é isso? Interpretação mestiça no século XX. Isso é discurso de identidade, gente. De novo, é o nacional versus o singular, versus o discurso da alteridade, a fragmentação, que é a mistura. Tá bom? Percebam, olha só esse poema de Mário de Andrade, ele diz assim, com base no texto acima apresentado, discorre sobre as recentes manifestações públicas nos planos nacional e internacional, relacionando-se com o fragmento. Por que os governadores não escutam? Por que não me escutam os plutocratas e todos os chefes e são fezes? Então, quer dizer, aqui foi na época, eles pegaram um assunto bem atual, foi na época daquelas manifestações de rua no Brasil, né? Porque é muito legal essa parte, porque é o seguinte, aqui o poema só faz a questão por que não escutam. Por que não escutam? O que acontecia naquelas manifestações de 2013? Para a gente fechar a demonstração de provas. Aconteceu o seguinte, você tinha, dentro de um movimento maior, várias demandas. Você tinha um movimento contra a corrupção, você tinha um movimento contra o governo de esquerda, você tinha um movimento contra o governo de direita, você tinha o movimento passe livre. Estava tudo ali, era tudo o quê? Fragmentado. Por isso que as estruturas, por que nós temos uma crise, que se fala em crise da democracia ou crise da república hoje? Por quê? Porque a república, por exemplo, ela foi pensada como uma grande meta narrativa, né, segundo Lyotard,
pensada no momento em que você discutia, você tinha um discurso do coletivo. Você pensava no coletivo. Hoje esse coletivo é formado por identidades singulares. Daí a dificuldade que os governantes têm para empreender o quê? Empreender políticas, né? Que possam ter aí, beneficiar direitos sociais, tá certo? Pensando o coletivo. Então, você tem que pensar em políticas públicas, por exemplo, para tentar atender cada nicho. E como que é difícil reestruturar isso politicamente, né? Essa insatisfação, porque são os valores fragmentados da modernidade. Por isso que os governadores não escutam. Se você soubesse isso no dia que você fez essa prova, né? No dia que você fez essa prova, hoje você talvez seria diplomata. Tranquilo? Bom, agora, né, que eu falei, percebam que eu mostrei a vocês várias coisas se enquadram numa linha discursiva, gente, muito simples. Hoje, se eu fosse pensar a prova da diplomacia em língua portuguesa, o que eu pensaria? Você divide o quê? A redação, uma preocupação mais estrutural do que de conteúdo. Por que uma preocupação mais estrutural? Porque você ganha muito espaço de texto redigido, então você tem que ter planejamento. Esse planejamento começa na micro, né, na parte micro, na microestrutura, no planejamento interno das orações, para que você dê encadeamento, e no entendimento da composição de cada parágrafo. Quando você aprende a formular o parágrafo, você não precisa sair escrevendo igual louco. Tá? Você vai ter um projeto. Nós vamos ensinar você a dar título a cada parágrafo, né? A localizar um tópico para cada parágrafo. E o tópico, como é que você vai construir? Aí, você vai fazer rascunho como o seu concorrente vai fazer? Ficar lá, ligar o automático, ficar praticamente psicografando uma redação? Não. Você vai construir o rascunho a partir da ideia de tópico. Aqui eu vou trabalhar isso, aprender a trocar elementos de lugar, certo? Porque quando você for passar a redação a limpo, você vai escrever com tranquilidade, com menos erros gramaticais, você vai escrever com menos erros de construção, vamos dizer assim, de elaboração textual, tá? Menos problemas de circularidade, menos defeito textual, vai ter uma noção de como formula uma conclusão, sabendo usar até as palavras, né, para que você possa, não é só conjunção conclusiva, tá? Então, não é só pronome demonstrativo, mas as escolhas de vocabulário vão fazer parte da sua vida com muito mais facilidade. Inclusive, isso vai te ajudar na terceira fase. Parece que não, mas é primordial que você tenha essa concepção. Tanto que a segunda fase de português vem antes da terceira, não é à toa. É isso que os examinadores estão esperando de você lá. É claro que lá não tem correção de língua portuguesa, mas ela subjaz esse entendimento estrutural, né? Ele é subjacente ao que você vai fazer lá, tá? Bom, sobre as análises, né, que leva aí a tantos erros na prova do CACD, tantos procedimentos de fuga ao tema, é porque as pessoas não conhecem as correntes. Você tem que conhecer primeiro a tradição. Tradição não é só estudar escola literária, pelo amor de Deus, é tradição de crítica literária. É claro que você tem que ter uma noção mínima de literatura. No curso nós vamos deixar esses vídeos para vocês, tá? Depois nós vamos bater em quê? Em cima da tradição que se pensava antes, das correntes de pensamento. De onde vem isso? Como é que eu identifico essa tradição no texto? E depois, como que o moderno lê essa tradição? E dentro dessa discussão, gente, de tradição e inovação, você trabalha o quê? Você trabalha poética. O que é poética? É a concepção da literatura, a concepção do ofício. Como que o ofício ele vai ser aí visto pelo poeta, pelo escritor, pelo narrador, quem seja. Então, quer dizer, você tem a metalinguagem, que é o fazer poético, sempre reiterado na prova do CACD. Nós vamos treinar discursos metalinguísticos, os discursos nacionalistas, certo? Ou antinacionalistas, tá? Ou discursos de fragmentação. Os valores, né, sociais hoje, os valores visualizados pela teoria literária, no reflexo que a arte tem sobre a condição humana hoje. Então, você vai estudar ali o hedonismo, o individualismo, a singularidade, você vai estudar o multiculturalismo, que engloba isso tudo, você vai estudar os discursos da diversidade, a ideia de alteridade, para que você possa trabalhar esses elementos ali no texto, tá? Você vai entender o que é desconstrução, quando a desconstrução opera na poética, na metalinguagem, quando ela opera no conteúdo, né? Para que você possa ler as coisas agora de uma forma que tem a ver mais com a nossa condição, tá? Então você vai ver isso tudo, tranquilo?
Bom, eu vou fazer uma demonstração agora, no finalzinho da minha aula, já deve estar cansado, né? Sobre o que, quando você aprende, né, a trabalhar, como que você constrói as coisas com muito mais segurança. Vou pegar um exercício que eu dei da prova da diplomacia, tá? Da diplomacia de 2015. Passei para os meninos do Ofichan, né? Lógico, muita gente faz o Ofichan, está também se preparando para o concurso da diplomacia. E na época muita gente escreveu mesmo, pensando lá já em ser diplomata, tá? Então nós temos aqui, lembra aquele discurso da inspiração e da expiração? Bom, o que você sabe? Vamos lá primeiro comigo. Que você precisa ser objetivo. Seu objetivo é começar do assunto que foi proposto a você. E tome cuidado com palavra-chave. Não é inspiração, é valor da inspiração para o trabalho, valor da expiração para o trabalho. Este aqui, primeiro, inspiração, expiração, segundo. Então, comece pela objetividade, mantenha a ordem e escreva com precisão. Tranquilo? Esse primeiro ditame. O segundo ditame, tudo que você explicar, você tem que respaldar acima, porque a banca pediu para você partir dessas leituras. Ela não chamou os textos de cima de meramente expositivos, tá? Então, tudo isso você tem que comprovar. Até porque você está fazendo análise de texto, não só interpretação. Depois, se você tiver feito o curso, você terá outros elementos que garantirão a estratégia argumentativa da sua análise. Que é o quê? É a busca em alguma estratégia que esteja além disso aqui e que possa confirmar um ou dois desses itens aqui solicitados, ok? Então, eu vou mostrar 3 textos e vou perguntar para você pensar no seu íntimo, né? Qual deles se enquadra melhor dentro dessa programação e depois eu vou mostrar, vou explicar a você como que isso é colhido pela tabela avaliativa do CESP. Então, nós temos aqui, texto 1. O trabalho consubstancia-se no esforço físico e mental com vistas a um determinado fim. Segundo o filósofo Benjamin Franklin, o trabalho dignifica o homem, pois é por meio deste que o ser humano toma consciência de si e de seu valor. Na praxis, né, o trabalhador, ao trabalhar, o homem lança a mão de artifícios como inspiração e expiração, para que os objetivos laborais sejam logrados de modo a coadunar o intelecto e a imaginação no esforço. Bom, vou ler primeiro a introdução, tá, de cada um. Vamos para o segundo. Para Guimarães Rosa, segundo sua filha, a inspiração, ou estado de transe, ocorria devido à variedade de centelhas inspiradoras. Quando se referia ao santo que baixa, se utilizou de uma metáfora para explicar que, de repente, essas centelhas inspiradoras chegavam para compor suas peças literárias, porém, sem antes ter um período de grande trabalho. Chamava então de inspiração a facilidade com que concebe as ideias depois de muito trabalho. Utilizando ainda uma metáfora, diz: quase sempre um livro é maior do que a gente, justamente para corroborar a ideia de trabalho árduo para a concepção de sua arte. Tudo isso aqui são de alunos que vão para a diplomacia. Vou mostrar mais um terceiro aqui. A inspiração faz parte do imaginário coletivo acerca do trabalho do artista. O próprio artista, em muitos casos, nega a predominância da inspiração sobre a inspiração. Esse é o caso de João Cabral de Melo Neto, que explicitamente apregoa: eu não acredito em inspiração, nem sou poeta inspirado. Bom, das 3 introduções, eu posso dizer, você talvez já saiba qual foi a pior, qual seria reprovada, pelo que eu já te mostrei aqui, tá? E seria reprovada mesmo. Vou mostrar para você novamente. O trabalho consubstancia-se no esforço físico e mental com vistas a um determinado fim. O que ele está perguntando? Ele pergunta sobre o trabalho? Não, ele pergunta sobre o valor da inspiração para o trabalho. Então, não é para você dissertar sobre o trabalho. Essa tese aqui foi jogada por terra. O que é a tese? A tese é a sua afirmação inicial, tá? Ela foi jogada por terra. Quando eu vou ao texto 3, ele diz assim: a inspiração faz parte do imaginário. Perdão, texto 2, desculpe. Para Guimarães Rosa, segundo sua filha, a inspiração, um estado de transe, ocorria devido à variedade de centelhas inspiradoras. Ponto.
Por que que esse início também não é legal? Olha, ele é um pouco melhor do que o outro, porque ele pelo menos foi no item inspiração, tá? Sabe por que que ele não é legal? Porque a banca pede, veja bem o comando, para você discorrer sobre esse valor. E discorrer é dissertar, explicar. Quando diz que para Guimarães Rosa, segundo sua filha, a inspiração ocorria, o verbo no pretérito imperfeito indica que você está trabalhando com descrição. Você começa o texto descrevendo a poética de Guimarães Rosa. E não foi isso que a banca te pediu. A banca te pediu para você dissertar sobre inspiração para o trabalho. Então, Guimarães Rosa não é o seu assunto. Ele é o seu respaldo. É diferente. Então, veja como isso aqui vai começar. A inspiração faz parte do imaginário coletivo acerca do trabalho do artista. Você falou o que é inspiração para o trabalho. A inspiração faz parte do imaginário coletivo acerca do trabalho do artista. Ponto final. Essa é a melhor introdução se comparada às duas anteriores, tá? E tem mais erros. Posso mostrar para vocês aqui. Vamos pegar aqui. Agora eu vou ler o primeiro todo. O primeiro começa a falar sobre o trabalho. Ele só vai falar sobre inspiração e expiração aqui ao final da introdução. Quer dizer, a gente nota que a pessoa não prestou atenção no enunciado, não fez um planejamento de desenvolvimento da discursiva, né? Então a introdução ela começa completamente sem planejamento. E como ela vai começar sem planejamento, ela vai se desorganizar facilmente. Fica fácil para o examinador te reprovar. Aqui ele nota: a inspiração é o fato subjetivo do trabalho. É o lampejo das ideias que surge inesperadamente e guia o homem em sua tarefa de maneira quase instintiva, conferindo fluidez e dinamismo às atividades realizadas. Veja quando fala lampejo das ideias, tem que colocar aspas, né? Em contrapartida, quando a inspiração não se faz presente, o homem emprega a inspiração, que é a aplicação do esforço em si. É o trabalho intelectual puro, árduo, sem presença do condão místico que leva à criação. Bom, em 2 parágrafos apenas, não explicou nada com nada, né? Você nota que não tem desenvolvimento, tá? Faltou carga de trabalho aqui, faltou planejamento, o texto facilmente reprovado, né? Só por apresentar essa tese, eu praticamente posso considerar quase fuga ao tema, tá bom? E texto 2, ele diz assim: para Guimarães Rosa, segundo sua filha, a inspiração no estado de transe ocorria devido à variedade de centelhas inspiradores, quer dizer, começa de forma descritiva. Quando se refere ao santo que baixa, se utilizou de uma metáfora para explicar que, de repente, essas centelhas inspiradoras chegavam a compor suas peças literárias, porém, não sem antes ter um período de grande trabalho, quer dizer, continua descrevendo a poética de Guimarães Rosa. Chamava, então, de inspiração a facilidade com que concebe as ideias depois de muito trabalho. Utilizando ainda uma metáfora, diz: quase sempre um livro é maior que a gente, justamente para corroborar a ideia de trabalho árduo para a concepção da arte. Preste atenção, né? Que além de entender que Guimarães Rosa usava inspiração, que é quase um risco, né, de fazer uma interpretação errada e de também caminhar aí por um zero, ficou praticamente descrevendo a poética de Guimarães Rosa, e não era isso, era para discorrer sobre inspiração para o trabalho, com base nos textos. O texto é a base, e não o fim, tá? E que diz, Mário Quintana também se utiliza metáfora, tá vendo? Já João Cabral não acreditava em inspiração. Veja que a pessoa fica discorrendo sobre, fica interpretando, mas cadê a análise? Não tem análise. E aí diz, assim podemos concluir, olha só, aqui nós temos uma redundância, né? Assim, concluir, tá? Assim com vírgula, já tem um valor de conclusão, tem redundância, que apesar de literalmente a palavra inspiração ter significado diferente, tem significado diferente para os três, e pior, já zerou, porque não tem significado diferente para os três. O conceito de como fazer um poema é igual para os três. Gente, se pedir o conceito de fazer poema, posto isso, né, já tem um probleminha aqui de conector, temos que a inspiração e a expiração têm o mesmo significado quando as relacionamos com a criação de um poema, que é trabalhar arduamente ordenando ideias. Nossa, zerou a discursiva, tá? O terceiro, para a gente fechar a aula. A inspiração faz parte do imaginário coletivo acerca do trabalho do artista. Então, explicou, trouxe uma tese. O que é inspiração?
que o examinador do CESP entende, que possivelmente ele vai falar ou continuar falando sobre a inspiração e depois, mais tardemente, falar sobre a inspiração, ou que vai dar uma frase sobre a inspiração, outra sobre a inspiração, e vai dosando, fazendo um diálogo com os dois elementos no texto. Ele vai tentar identificar uma estrutura, tá? Um estilo de escrita, que pode ser por coordenação ou um estilo de escrita, né? Que vai ser por subordinação, tá? Então vamos lá. O próprio artista, em muitos casos, nega a predominância da inspiração sobre o poema. Tá vendo? Olha só, ele diz que a inspiração faz parte do imaginário coletivo acerca do trabalho. E ele pega uma classe. O artista, em muitos casos, nega a predominância da inspiração sobre a inspiração. Esse é o caso de João Cabral de Melo Neto, que explicitamente apregou: eu não acredito em inspiração, nem sou poeta inspirado. Então, quer dizer, o que ele fez? Usou João Cabral como fonte para embasar o seu pensamento, o seu ponto de vista. Ele diz: a gênese da inspiração como condutora da arte pode estar na tradição clássica. Ora, ele não diz que a inspiração faz parte do imaginário coletivo acerca do trabalho do artista, né? Ele diz: ó, a gênese diz como condutora da arte pode estar, gente. Poesia, literatura é sempre sugestão. Você não diz que é, você sugere, você usa um verbo modalizador, tá? Então, vejam que esses elementos microestruturais, eles precisam ser adaptados ao que você está escrevendo. Então, a gênese da inspiração pode estar na tradição da antiguidade clássica, do classicismo, do neoclassicismo, da era romântica do século XVIII, em que os poetas abriam seus versos pedindo a entidades mitológicas, como as musas, inspiração para dar continuidade à sua produção artística. Ao contrário da inspiração proporcionada por um dom mítico, ou um estado de trânsito, como prefere Guimarães Rosa, né, prefere em termos de usar o termo. A inspiração diz respeito ao labor artístico, à construção da forma e do conteúdo, ao desenvolvimento de uma linguagem poética, tá vendo? Ó? Ao contrário disso, ele vai explicar: a inspiração diz respeito ao labor poético. No universo da arte está presente maciçamente a inspiração, defendido assim por Quintana, ao proclamar que a poesia não é inspiração pura, é trabalho, e mais expressivamente pelo poeta João Cabral, que diz nunca ter escrito poema inspirado. Logo, a inspiração, o suor, o colocar para fora, né, colocou sob aspas muito bem, corresponde a um modo concreto como os artistas lidam com sua arte, seu ofício, e que, como observa Guimarães Rosa, torna um livro maior do que a gente. Perfeito, praticamente perfeito. Tem algumas coisinhas que eu melhoraria ali, mas o caminho é aquele ali. Aquele ali é um texto que passa no CACD. Foi aluno nosso, né? No Official, porque eu não dei CACD em 2015, não trabalhei com português para essa fase. E o que nós vamos fazer? Então, você é o nosso convidado a aprender um pouquinho mais. Nós vamos treinar todo, como eu disse para você, né? Ordenadamente. Primeiro, as aulas começam com o professor Marco Antônio Macarrão, em que ele vai trazer para você todos os elementos, primeiro, da composição microestrutural, para que você tenha consciência de uso. Que na dissertação eu tenho que usar determinados recursos linguísticos. Na análise de texto, tem que usar outros recursos linguísticos. Um verbo, um modo verbal que eu uso na dissertação, ele tem que ser empregado talvez de modo diferente na análise de texto. Por quê? Na análise de texto você pode estar lidando com literatura, então literatura você trabalha muito no plano da sugestão. Aí vem mais verbos no subjuntivo. Isso você vai aprendendo inconscientemente. É quase uma programação neurolinguística que se faz. Depois de passado isso, você vai entender a constituição macro. Como que esses tijolinhos vão operar na macroestrutura do seu texto. E vai aprender as correntes de pensamento, aprender a identificar a semente do discurso, né? Para que lado pende esse discurso? Qual é o espelhamento discursivo que eu tenho que fazer? Tá bom? Enfim, é isso, você é o nosso convidado, né? Como eu digo, nós temos a modalidade sem correção e a modalidade com correção, tá? E se você gostar, você pode transitar da modalidade sem correção para a modalidade com correção, e aí a gente desconta o valor que você acertou. Mas lembrando que essa promoção vai até o dia 10 de agosto, tá? Fora esse período, o curso sobe 20%, né? A gente da coordenação pediu para dar um desconto de 20% para servir de estímulo para que você possa estudar, tá bom? Então, um beijo grande para você, sucesso aí na sua prova do caminho para a diplomacia.